Bom, o Luiz Fernando Carvalho apresentou essa minissérie Independências com a intenção de não somente expor uma grande pesquisa histórica, mas também de rever questões que não estão nos livros de história sobre povos que, de certa forma, foram negligenciados, né, pela história. O que você identificou, Antônio, em relação ao Dom João, o personagem que você interpreta, que lhe pareceu surpreendente? É uma das coisas, uma das propostas, né? E aí o título eu acho perfeito, Independências, né? Porque essa narrativa é independente das visões oficiais, né? No sentido de que a gente veja com um outro olhar personagens que a gente achava que já conhecia muito bem. Dom João VI, por exemplo, é emblemático nesse sentido. A gente conhece dele que ele comia os franguinhos e que vivia engordurado e que era balofo e que era impotente e que era um cafetão e um personagem de quem a gente devia rir o tempo inteiro. E, naturalmente, isso camuflava um lado, às vezes, até terrível de Dom João, que era um estadista, era um homem do seu tempo, foi o único monarca a preservar a monarquia na Europa perante o avanço de Napoleão. O próprio Napoleão reconheceu isso, que o único que enganou ele foi Dom João VI, ou seja, era um homem do seu tempo, mas era escravagista e foi o dizimador dos povos originais. Então, ele trazia para o Brasil uma política predatória. Ele deu mais títulos de nobreza nos poucos mais de 10 anos que ele ficou aqui do que 200 anos da monarquia portuguesa tinha dado na Europa. Isso trouxe para nós uma série de falácias e coisas ruins que a gente vem carregando até hoje e que a caricatura não permitia a gente perceber isso. Então, tirar a caricatura de lado, a gente tirou a caricatura. Dom João VI é encarado como um homem sério, como ele era, um estadista sério, com pensamentos bastante claros com relação a isso. Você vê no primeiro episódio, aquele banquete, ele é emblemático nesse sentido, né? Então, ao fazer isso, a gente abre espaço para que outras vozes entrem na história do Brasil. Vozes exatamente dessas pessoas que foram perseguidas, foram mortas, foram escravizadas e que nunca foram consultadas, né, sobre o que achavam da história do Brasil. E essa independência, eu acredito que vai ser muito positiva para todos nós. E pelo escopo desse projeto e também do número de profissionais envolvidos, imagino que foi uma experiência bastante intensa e extensa de preparação. Já falei com a Isabel e com o Daniel, eles falaram, né, que foi preparado ali um galpão em que foi encontrada ali as equipes, primeiro para a leitura e preparação, né, para esse projeto, e depois as filmagens. Como o senhor avalia essa experiência com Independência? Esse é sempre um projeto do Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando sempre procura fazer uma coisa mais global mesmo, criar uma espécie de bolha, né, digamos, intelectual e artística ali em torno do projeto. Já é o 7º, 8º projeto que eu faço com o Luiz Fernando, ele sempre trabalha assim, e é sempre muito positivo o resultado para todo mundo envolvido, porque todo mundo participa de tudo, né? Então, na hora de gravar, é quase como se não fosse nada diante de todo o resto que foi feito na preparação. Isso, naturalmente, dá uma segurança muito grande para o elenco e uma segurança, inclusive, no sentido da gente poder errar, que é outra visão boa que eu tenho da TV Cultura, que é uma ponta de lança aí, né? No sentido da experiência, de permitir a gente experimentar novas linguagens, novas formas de interpretar, novas formas de ver até a própria história do Brasil. E
o Luiz Fernando só veio somar isso, né? E mais uma questão sobre a estética proposta para Independências. A imprensa assistiu agora o primeiro episódio e chamou muita atenção como essa minissérie parece quase como uma sequência de reproduções de fotografias, como se o próprio ator, a face dele fosse a cenografia daquela época, né? Como que é essa experiência de direção com o Luiz Fernando Carvalho, em que a câmera está basicamente ali mapeando, né, a face do ator? O Luiz Fernando é um diretor muito criativo, a imagem dele é sempre muito interessante, ele sempre propõe novas estéticas e isso daí não é diferente no Independências, mas eu diria que o forte mesmo do Luiz Fernando e o que nos agrada é que ele gosta de ator. Né? É difícil você pensar em muitos diretores que gostem de ator como o Luiz Fernando gosta. Então, ele gosta do ator, ele gosta do processo do ator, ele gosta quando ele percebe que o ator está arriscando, ele gosta quando ele percebe que o ator está saindo da sua zona de conforto e ele é capaz de seguir isso com a câmera. Então, o processo fica sempre muito rico, porque aí não precisa de mais nada mesmo. Você precisa de um ator, de um bom texto e de uma câmera atenta a isso. E aí, naturalmente, a estética dele ainda vem complementar mais isso, porque ele tem uma luz diferenciada, uma proposta de cenografia diferenciada, né? Então as coisas ficam realmente muito mais fortes, por causa desse olhar dele. Antônio, muito obrigado pela Obrigado você, querido.